Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária FM. Hoje é 9 de abril de 2018. Eu sou Adriana Santana, jornalista, professora de comunicação da UFPE. São 11h31. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado hoje também às 9 da noite pela nossa rádio pública. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook, pelas páginas 99 Universitária e também pelo Marco Zero Conteúdo. Compartilhe com os amigos, ajude a levar informação crítica e de qualidade para mais gente. Vamos furar a bolha. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. A gente já está com a transmissão por streaming ao vivo aqui dos estúdios da Universitária FM. De hoje até esta sexta-feira. Desculpa, como? Desculpa, tivemos um problema técnico aqui. Voltando, de hoje até esta sexta-feira, o Fora da Curva realiza uma série especial que a gente batizou de Podemos Falar em Golpe? Na edição de hoje, vamos traçar um panorama sobre os processos de ruptura da democracia que já vivemos aqui no Brasil. A gente conversa com 3 especialistas sobre a incômoda semelhança entre 1964 e 2016 e a gente vai enfatizar o protagonismo do Poder Judiciário e também da mídia no nosso contexto de hoje. Neste final de semana, a gente assistiu à prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diversos juristas consideram todo o processo de julgamento como falho e afirmam, inclusive, que esta prisão foi ilegal. Tirando proveito da falta de democracia na própria comunicação e preocupado em mascarar seus interesses, a gente teve um problema técnico aqui e o problema foi além do técnico, foi físico meu. Eu troquei as bolas aqui do roteiro, mas vamos voltar. Eu estava falando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso neste final de semana, que alguns juristas estão, inclusive, considerando a prisão ilegal. Nesse cenário de incertezas, nesse cenário de explícitas demonstrações de desrespeito à nossa Constituição, nós que fazemos parte da equipe do programa Fora da Curva, a gente se sente no dever de comunicar nosso posicionamento. Para isso, a gente construiu coletivamente um editorial para deixar bem clara a nossa postura. Vamos a ele. Nós que fazemos o programa Fora da Curva, praticamos um jornalismo analítico e posicionado, explicitando o nosso lugar de fala, de onde falamos, por que falamos e quais as bases do nosso trabalho. E o nosso posicionamento aqui será sempre a favor dos processos democráticos e da defesa de direitos, da criticidade e da liberdade. O Fora da Curva é realizado por professores, professoras e estudantes de comunicação e sociologia de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. É desse lugar de fala, que temos o compromisso de questionar o próprio jornalismo. A mídia corporativa ainda insiste em se apresentar ao público como se não tivesse posição. Como se a narrativa que constrói dos fatos fosse um espelho do real. Um espelho que seria livre de interesses, livre de intenções, como se, enfim, não tivesse posicionamento claro. Esconde esses posicionamentos que, embora não sejam declarados, podem ser percebidos pelas distorções e pelo tipo de enquadramento que é dado às reportagens e às entrevistas, como a gente tem mostrado diariamente aqui no programa Fora da Curva. Então, tirando proveito dessa falta de democracia na própria comunicação e bastante preocupada em mascarar os seus interesses, a mídia corporativa acaba buscando dar uma aparência que dá espaço a todos os lados, mas sob o manto de uma pretensa e falsa imparcialidade, já tem o seu lado. O Fora da Curva entende o jornalismo como uma interpretação dos fatos, capaz de ajudar a ler e entender a realidade. Por isso, posiciona-se claramente a favor da construção de um país que divida seus recursos com igualdade, que garanta uma vida digna a todos, que não aceite violência ou discriminação de qualquer tipo. A gente repudia o golpe de 2016, a gente repudia a censura, as prisões e os processos judiciais arbitrários. Enfim, repudiamos o desrespeito à Constituição do Brasil. A gente acredita que assumir esses princípios é o que torna possível estabelecermos um laço de honestidade e compromisso
com o nosso público e parceiros. Acabei de ler o editorial que foi composto e assinado por toda a equipe do programa Fora da Curva. Bom, gente, a história política recente do Brasil é marcada por momentos de severas rupturas democráticas, né? Getúlio Vargas instaurou o que ficou conhecido como Estado Novo com um golpe em 1937. O presidente João Goulart, o Jango, foi deposto em 1964 pelos militares e uma longa ditadura civil-militar se instalou no país. Deixou graves problemas para a nossa já tão frágil democracia. Problemas como o autoritarismo e tantos crimes sem punição. Agora, mais recentemente, em 2016, a presidenta Dilma Rousseff teve seu mandato interrompido por um golpe jurídico, parlamentar, midiático. Interrompido com a justificativa de ela ter realizado pedaladas essas que foram autorizadas, né, dias depois, pelo mesmo parlamento, pelo mesmo Congresso que a julgou. A partir daí, estamos vivendo mais uma fase de instabilidade política no Brasil e a gente precisa entender que contexto é esse que possibilitou esse momento. Inclusive com a prisão do ex-presidente Lula, como eu falei há pouco, no final de semana, que aumentou ainda mais a instabilidade política e jurídica. Por isso que de hoje até sexta a gente vai apresentar essa série especial. Podemos falar de golpe hoje, tratamos da história do golpe no Brasil. No estúdio, já estamos aqui com Socorro Abreu, que é professora de História da UFPE, doutora em Sindicalismo Rural, pesquisadora sobre movimentos sociais no Brasil. Muito bom dia, Socorro. Bom dia. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Também conosco, a professora da Faculdade de Direito Recife, professora Juliana Teixeira. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Socorro. Agradeço bastante pela presença novamente de vocês aqui no programa. A gente ia entrar agora ao vivo com a professora também da UFPE, Fabiana Moraes. Ela é diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. A gente vai falar com Fabiana sobre a cobertura da mídia, não só na prisão de Lula nesse final de semana, mas durante todo esse processo, desde o impedimento, do impeachment da presidenta Dilma. A gente está com um problema no telefone, a gente não está conseguindo contato com Fabiana. Enquanto a nossa equipe tenta, eu acho que colocando um 9 na frente do número a gente consegue. Já tá. Fabiana, se estiver nos ouvindo, cadê você, minha filha? Entre em contato conosco que a gente quer lhe ouvir. Vamos tentando ainda. Enquanto isso, eu queria começar com vocês, meninas, mulheres, lutadoras, guerreiras, dentro e fora da academia. Eu queria começar perguntando a ti, Socorro, né? Como é que a gente chegou a esse contexto político, né? Me parece, a gente estava comentando isso há pouco e você nos esclareceu, que a gente estava assistindo a uma espécie de refilmagem de 64, né? Como se a gente estivesse assistindo ao mesmo filme com uma ou outra atualização. A história se repete aqui no Brasil, Socorro, em relação ao golpe? Olha, eu não posso dizer exatamente que a história se repete, né? Houve um grande pensador, Karl Marx, que falou que a história acontece, né, a primeira vez como fato, a segunda vez como farsa, não é? Mas o que eu quero dizer é que as condições concretas do Brasil, elas têm se mantido ao longo de muito tempo. Então, nós somos um país... É engraçado, eu falando com meus alunos sobre isso, diz, em desenvolvimento. Bom, a gente é um país em desenvolvimento faz 100 anos. Eternamente, desde a década de 50 que se falava que nós éramos em desenvolvimento. Então do futuro, quando, né? O país do futuro. Então, quando o Brasil ensaia, quando o Brasil se coloca com um projeto voltado para seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento dos trabalhadores, isso não interessa a uma série de forças políticas e econômicas. Eu acho que a gente não pode dissociar. O liberalismo faz muito isso, né? Separa as instâncias. Então, isso é um problema político, isso é um problema econômico, isso é um problema social. Não, essas coisas são muito interligadas. Sem dúvida. Então, em determinados momentos, quando o Brasil vai tomando em suas mãos a concretização de um projeto de mais autonomia, então as forças políticas e econômicas que não interessam, quer dizer, as classes dominantes, as grandes empresas transnacionais, os Estados Unidos, eles se juntam, claro, e a mídia corporativa entra dentro disso, porque ela não é só a mídia, meios de comunicação, ela é corporativa, ela é uma empresa que tem interesses. Sem dúvida. E, portanto, e participa muito ativamente, né, Socorro, exatamente. Dessa construção. Então, esse conjunto de forças
ele vai se posicionando, vai agindo num determinado momento dentro da legalidade, e num outro momento ele fere a legalidade. Uhum. Embora busque se travestir ainda com uma lei aqui, uma lei ali, que lhe permite determinadas ações, mas essas leis que eles evocam são muito pro forma, porque, de fato, o conteúdo delas é a destruição do Estado de Direito. Você falava até há pouco que a gente viveu uma ilusão, uma doce ilusão, com a Constituição Democratizadora de 88, né? Quer dizer, a Constituição de 88, ela foi construída em cima de uma luta enorme dos trabalhadores, das forças progressistas, dos movimentos sociais, a partir do momento em que se fez toda aquela luta pela derrubada da ditadura. Mas veja, se a gente parar e pensar, na Constituinte de 88 organizou-se um bloco enorme de parlamentares conhecido com o nome de Centrão, que na verdade eram políticos com uma visão profundamente conservadora para manter o status quo. Então, graças, digamos assim, à articulação, à organização, à mobilização da classe trabalhadora e dos setores progressistas da sociedade, se conseguiu pontuar uma série de ganhos. Mas muitos desses ganhos ficaram para ser depois melhor. Como promessa. Entendeu? E muita coisa que se tentava quebrar não se conseguiu. A força do capital era muito maior, né? Pois é. Entende? Então a gente não pode perder. Você agora disse colocou uma questão fundamental. A força do capital era muito maior. A gente geralmente, quando faz as análises, a gente fica muito voltado só para as questões políticas, entende? Mas o capital... Questões emergenciais, urgentes, esquecendo que está na base, as questões conjunturais, mas o problema estrutural é que nós vivemos numa sociedade capitalista, a gente vive numa democracia que é burguesa, a gente não usa muito mais esse palavreado, mas a gente vive numa sociedade burguesa, numa democracia burguesa, e o capitalismo se reinventa. Houve um período que, por uma série de circunstâncias, eu digo internacionalmente, se viveu a construção de um estado de bem-estar social na Europa Ocidental. Por outro lado, a partir do momento da queda do muro, e deixou-se de considerar a importância que era a construção, um projeto de construção do socialismo na União Soviética, que pesava, sim, para essas conquistas que os trabalhadores tiveram. A partir daí, da crise que o capitalismo foi reaparecendo, então o capital procura se reinventar e procura se afirmar com os mecanismos que ele pode. Se for legalmente, é legalmente, e se não for, é através de golpes. E falando em mecanismos, Socorro Juliana, como é que a gente pode entender o mecanismo da legalidade, o mecanismo judicial, no caso, o judiciário brasileiro? Como é que a gente pode entender essa participação? A gente tem falado e ouvido muito em protagonismo do judiciário, né? Isso. Como é que a gente poderia comentar isso, Juliana? O que é que o judiciário tem a ver com esse golpe? Olha, a gente está vendo que desde essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, a gente já vê uma participação realmente efetiva do Supremo em tudo que está acontecendo desde o início. A gente tem desde a decisão, desse início do processo do impeachment, em que houve a participação da presidência do Supremo, do STF, no processo do impeachment, a gente viu irregularidades ali. Questões relativas à possibilidade de juntada de provas ou não, a consideração de pareceres do Tribunal de Contas da União no processo de impeachment, parecer esse que declarava a inexistência da chamada pedalada fiscal. Desde os argumentos utilizados naquela votação esdrúxula mesmo da Câmara, e que depois o resultado dela foi levado para o Senado, e aí é que houve a participação do Supremo. E o Supremo deixar que a mesa inteira, na verdade, deixar utilizar alguns argumentos que foram levados pela Câmara para fundamentar a decisão, e a presidência do Supremo deixar que aquilo acontecesse. Você já vê uma participação muito forte desde esse princípio. E associado a isso, de uma forma bem paralela, a gente vê da importância que o judiciário vem tendo ao longo das últimas 2 décadas aqui no Brasil, é que você vê você observa decisões. E aí tem a ver com um pouco da fala da professora Socorro, na verdade, que é de que
O Supremo Tribunal Federal, como Barroso declarou, deve interpretar a Constituição Federal conforme os interesses da sociedade no momento. Não foram exatamente essas as palavras, mas a intenção foi nessa, né? Que a interpretação deve ser feita não conforme estritamente a Constituição literalmente diz, ou de uma forma bem ampla, como ela diz no contexto inteiro, mas conforme os interesses e o momento da sociedade. Isso dá margem a qualquer coisa. Rasgar até a própria Constituição. A rasgar, né? A Constituição. Eu até brinquei em outro dia que a gente teve um condenado, que no caso foi na Semana Santa, né? A justificativa da Semana Santa é justamente a crucificação, ressurreição de Jesus Cristo, que foi um condenado também. E hoje a gente vê os efeitos disso, fazendo bem um paralelo religioso. Mas a gente tem essa declaração de um presidente do Supremo, dizendo que a interpretação de um membro do Supremo, a interpretação deve ser feita conforme o momento da sociedade. E em decisões anteriores, você tem decisões do próprio STJ, do próprio STF, tribunais regionais, Tribunal Superior do Trabalho, que decidia a causa conforme o interesse do mercado e do setor financeiro. E isso está no acórdão. Com essas expressões, mercado e setor financeiro. Porque a decisão relativa à concessão ou não de um direito trabalhista deve ser feita conforme a situação no mercado e o interesse do setor financeiro naquele momento. Então, o judiciário está deixando que essas influências do capital interfiram na sua própria decisão. Diretamente nesse caso, né? Além disso, Juliana, colocando isso por escrito. Me permita complementar não só e não apenas, né, decisões do mercado financeiro, mercado empresarial, mas de outro tipo de mercado também, como o Socorro lembrava, que era o mercado midiático. As empresas estão trabalhando para e passo, digamos assim, com o judiciário. A gente vê decisões judiciais sendo balizadas, sendo baseadas em pressão de imprensa. Exatamente. Né? Ficou feia a expressão, mas impressão da mídia, né? Não, você tem declarações, inclusive do processo do próprio presidente Lula, ele foi iniciado com base numa reportagem jornalística de que ele teria sido dono ou teria visitado o tal triplex. A condução coercitiva, que eu nem me lembro qual foi o mês, tantos golpes que a gente vem sofrendo, né? Mas a condução coercitiva do ex-presidente Lula, ela foi realizada com um séquito de jornalistas que já estava esperando há muito tempo para acompanhar, né? Já estava todo o aparato uma novela. Ali. Então, a gente tem as irregularidades na condução coercitiva, na forma de condução coercitiva. Quando prestar um depoimento não significa você expedir um mandado para conduzir coercitivamente uma pessoa. Você imagina que você está dentro da sua casa e simplesmente já chega um mandado para você ser conduzido por policiais, ao invés de simplesmente dizer, olha, vem aqui, convido, primeiro você me esclareça, depois, se você não comparecer... Não houve negativa, né? Não houve nenhuma ciência. Quanto mais negativa. E você já teve esse fato... E tivemos os fatos de todo o processo do presidente Lula, desde o processo do impeachment também. Então, vários fatos. O que a gente observa realmente é que esse golpe foi realizado como diz a expressão, foi com o Supremo e tudo. Com o Supremo, com Forças Armadas, com todo aquele aparato e aquela conversa inicial para se estancar a sangria e manter o status quo, mas o quo antes de 15 anos atrás. Como o Socorro lembrava, né? O conjunto de fatores que tem como norte o poder, né, do capital, o poder neoliberal. Chegou uma pergunta aqui do ouvinte Ed Júnior, para a professora Socorro. Eu vou fazer a pergunta de Ed e vou complementar com a minha também. Ele pergunta onde o golpe de 64 está mais presente na sociedade brasileira atual. E aí, complementando, ontem resolvi perder 3 minutos do meu tempo assistindo a Globo News, que por razões de saúde eu deixei de assistir. E aí um repórter dava a entender, é tão absurdo, mas não foi ficção não, foi real que eu assisti. O repórter dava a entender que os manifestantes que estavam na frente da sede da Polícia Federal haviam soltado bombas dentro deles mesmos. Resolveram se autoimolar, né? Soltaram bombas kamikaze e que por isso, claro, a Polícia Federal agiu com celeridade, né? E soltou bomba de gás de efeito moral e atirou. Teve tiro também. E tiro, né? Aí eu, juntando com a pergunta de Ed Socorro, outra semelhança com 64, além de tudo isso que a gente tem falado, é essa criminalização também dos movimentos sociais, não é isso? A gente pode afirmar que não é algo novo no Brasil? Olha, os movimentos sociais sempre foram criminalizados. A gente não pode esquecer, por exemplo, pode até pensar em Antônio Conselheiro, não é? Que organizou os sertanejos no final do século XIX em busca de terra num momento de seca
E o que se realçava dele, a mídia naquela época dizia que ele era um fora da lei, que ele era um ignorante, que ele era... Arruaceiro. Coisas parecidas que reuniam Vândalo, o povo, né? Como se diz hoje. Organizava a produção na terra. Ele fez isso. Aí vejam só, e ele foi criminalizado exatamente porque era uma alternativa aos trabalhadores rurais. Em vez de ficar na seca ou fugir da seca para outro lugar, eles foram e criar uma fazenda onde eles produziam e desenvolviam e se mantiveram e dividiram tudo. Sem uma dependência do exatamente, Estado. Sem uma dependência do Estado, sem uma dependência dos proprietários de terra, dos latifundiários da época, né? Ou a gente pode ir até mais distante, a gente pode ir no Brasil colônia e na luta dos negros, né, Zumbi dos Palmares e tal. Então, os movimentos, eles sempre foram criminalizados. Agora, obviamente que existem momentos em que esses movimentos, eles assumem um caráter tão amplo, não é que não é muito fácil você criminalizar. Mas, por exemplo, a semelhança com 64, imediata. Aqui, se a gente pegar aqui em Pernambuco, né? Aqui os militares tomaram o poder, tiraram o governador Miguel Arraes, mas antes mesmo de tirar um governo eleito, os estudantes fizeram uma manifestação na frente do palácio, não foi exatamente na frente, mas na Avenida Dantas Barreto. A polícia foi para lá e assassinou, quer dizer, houve um confronto, a polícia partiu para o confronto. O Exército, aliás, partiu para o confronto e assassinou 2 jovens estudantes, Ivan Aguiar e Jonas Albuquerque, no dia 1º de abril aqui. Então, essa história de que, quer dizer, diante dos eventos, quando a população está reunida em favor da legalidade, então você tem a repressão. Principalmente nos momentos de ruptura democrática, momentos de ruptura. Agora, a gente tem, ao fazer um paralelo com 64, tem um aspecto assim bem específico, né? Que aqui os golpes atualmente não estão sendo mais dados a partir da mobilização do Exército. Isso é um dado diferente. Não tem sido necessária a mobilização do Exército. O Exército fica de prontidão, eles mandam seus recados. Aqui, a gente teve o recado do general Vilas Boas, já quando foi para ocupar o Rio de Janeiro. Isso. Não é? Ele disse que o Exército ia ocupar, mas que não queria saber dessa história de comissão da verdade. Ou seja, eles agem de forma truculenta, e querendo um salvo-conduto, né? Exatamente. Salvo-conduto para matar. Exatamente, né? Mas nesses golpes mais recentes está se usando mesmo essa coisa toda do próprio poder legislativo e do poder judiciário, né? Que incensa o golpe, que dá uma roupagem, que aceita... Uma roupagem legal, né? Uma roupagem legal, e não tem sido necessária a intervenção direta das Forças Armadas. Isso é uma... porque a gente observa muito a população dizendo, as pessoas, os colegas, inclusive, dizendo essa ideia, essa imagem que se tem de que o golpe, para ele acontecer, ele precisa necessariamente da participação direta do militarismo, das Forças Armadas, né? E faz algum tempo que isso não é mais necessário. Ficou no nosso imaginário, ficou né? no nosso imaginário. Só que o mundo não precisa mais disso. Né? Ele não vê mais, de uma forma benéfica, a participação direta de Forças Armadas. A participação direta disso implica necessariamente numa quebra oficial de uma democracia e que vai implicar também necessariamente no cancelamento ou na suspensão de contratos econômicos, contratos de participação em organismos internacionais. E aí a gente deve lembrar de ONU, de OIT, de OEA. Então, e você tem essa preocupação também. O próprio capital, ele já tem essa preocupação. Tem um filme, Chove em Santiago, né, que foi no Chile, que você vê esse mascaramento, essa utilização de judiciário, de executivo, de legislativo, para tomar conta de toda aquela situação e tomar conta do país. Eufemizar os termos, né, gente? Agora, isso não é um dado... que eu diga assim, que a gente possa deixar de lado, né? Porque aqui em 64 houve uma intensa repressão em alguns estados que depois a própria ditadura, por interesses 20 anos, outros, né, gente, de repressão. Porque houve as políticas que ela adotou pioraram muito a situação dos trabalhadores. Então começou a haver uma reação, depois do primeiro impacto, começou a haver uma reação maior da sociedade organizada. Tanto que aí em 68, como foi um ano de muita mobilização, veio o AI-5.
dos militares, quer dizer, a repressão ainda mais, aumentou, né? você deixou de ter... brasileira agora então, espere 4 anos novamente para se dar conta. Gente, eu vou pedir licença a vocês para mas... acrescentar mais uma pessoa, mais uma especialista à nossa conversa. Bom dia, Fabiana Moraes, nos escuta? Oi, Adri, tudo bom? Tô ouvindo, bom dia. Bom dia. Pensa numa mulher difícil para ser localizada, mas nos encontramos você. Só trazendo para os nossos ouvintes mais uma vez, a gente está conversando com Fabiana Moraes, que é jornalista, nossa colega professora do campus de Caruaru, professora de comunicação, e Fabiana também faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, não é isso, Fabiana? Isso, da Abrage. Isso. Fabi, a gente está falando, a gente está traçando um panorama aqui com as nossas convidadas sobre o golpe de agora, né, de 2016. E entre os elementos do golpe, a gente tem apontado a mídia como partícipe, né, como quase protagonista, né, desse processo de construção da ideia de que houve um impeachment e não um golpe. E agora, recentemente, com a prisão do presidente Lula, eu queria que você comentasse conosco como tem sido essa construção das notícias com esse viés da imprensa corporativa, Fabiana. Uhum. Obrigada pela oportunidade para conversar. Bom dia a todos que estão aí, a todas. O que eu venho pensando, Adriana, assim, do que é mais arrepiante em tudo isso que a gente está vivendo em relação aos recortes midiáticos que a gente tem consumido, né, é que ele é a manutenção desse tipo de prática, porque, na verdade, não tem absolutamente nada de novo em relação ao tipo de cobertura que está acontecendo. Talvez a única novidade seja uma ênfase ainda maior, uma reverberação ainda maior a um tipo de voz única, a um tipo de lógica única. Isso para mim é o que é mais difícil de pensar, porque a gente já teve, né, desde o fim da ditadura e da reabertura democrática no país, a gente já teve vários momentos, né, inclusive a gente teve um período de administração mais relacionado à esquerda, com Lula e com Dilma, e a reforma midiática foi algo que nunca aconteceu de fato, né? A gente teve um aumento, digamos assim, de vozes progressistas dentro da mídia a partir de alguns inputs, né, até do próprio governo Lula, da organização que se chama dos blogueiros sujos, né, de uma ênfase ainda maior a grupos que estavam na internet produzindo um contradiscurso em relação ao discurso midiático hegemônico. Isso de fato aconteceu, mas aconteceu em paralelo com a manutenção de toda uma lógica, né, dessas corporações, né, de concessões, né, não se mexeu nisso. Isso me entristece muito, porque a gente está vivendo justamente um reflexo dessa questão. Direto, né, Fabiana? Um reflexo direto dessa falta de regulação, um reflexo, né, direto, sabe? E o que me faz pensar que se a gente tiver a oportunidade, eu espero que sim, de ter a volta de vozes progressistas no comando do país, eu estou muito interessada a ver como é que isso vai ser realizado agora, se essa reforma midiática vai ser ainda uma questão para ficar no papel e depois ser engavetada, ou se ela realmente vai sair, porque eu acho que não é preciso mais de nenhum tipo de lição, né? Verdade. A gente está passando, a gente está vendo aí o que não é só apenas a prisão de um ex-presidente, né, de uma maneira que obviamente é anticonstitucional, né? A gente não está vendo só isso. Para mim é muito mais do que a prisão de Lula. O que me deixa ainda mais... eu não consigo nem definir o que é que eu estou sentindo, sabe? Porque para mim é muito mais o silenciamento de milhões de vozes. Tem a ver com o silenciamento de milhões de vozes, tem a ver com o silenciamento, com o impedimento da presença de milhões de pessoas em um naco específico de poder, em um lugar específico de respeito, sabe? De presenças. Não é só Lula. Sem dúvida. A questão não é só Lula. A questão é muito mais ampla, sabe? A questão é que, a partir do momento em que um grupo específico começou a emergir, esse grupo precisou ser silenciado das mais diversas formas, né? Através da violência das suas mais diversas maneiras.
O silenciamento em Marielle é um tipo de silenciamento, né? O silenciamento provocado pela não inclusão à educação é um tipo de silenciamento. Então, assim, eu acho que a reforma midiática, ela não pode mais, sabe, ser uma coisa que fique no papel. É algo que não pode mais ser negociado, né? E aí eu acho que a presença de um governo progressista, a gente vai precisar cobrar isso desse governo, porque senão a gente vai viver isso nesse looping. Sem dúvida. Esse looping nunca vai acabar, sabe? E aí eu acho que nossa, né, Fabiana? Encampar essa luta, né? É um dever nosso, né? Nós que somos a imprensa, encampar essa luta urgente, né? Urgentíssima. Porque é isso. Acho que essa autocrítica tem que ser feita e pensar em planos estratégicos para isso aconteça. Porque a gente vai ficar discutindo infinitamente isso, se isso não acontecer. Não vai ser fácil. E se a gente conseguir discutir, né? E se houver espaço para a gente discutir ainda. A gente vai conseguir, assim, a gente precisa, sabe? Eu acho que se a gente agora, assim, apesar de todo o cansaço, eu acho que é uma questão agora isso. Eu acho que é uma questão que tem a ver com milhões de pessoas. Sem dúvida. Sabe? Fabiana, eu te agradeço muitíssimo e a gente vai voltar a conversar sobre regulação da mídia contigo. Fica o convite no ar. Muito obrigada. E obrigada até a vocês. Uma próxima, Fabiana. Bom dia. Obrigada a vocês e vamos em frente. Um beijo para todos. Obrigada. A gente ouviu Fabiana Moraes, que é da diretoria da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Continuando aqui a conversa com a professora Socorro Abreu e com a professora Juliana Teixeira. Eu queria perguntar a você, a gente falava há pouco sobre a criminalização, né, dos movimentos sociais, sobre aqueles elementos que voltam sempre quando há uma ruptura democrática. E aí chegou a pergunta de um ouvinte, o ouvinte Paulo Arthur Monteiro. A crise na Venezuela pode ter motivado um trabalho da mídia para criminalizar o PT e os demais partidos de esquerda, professora Socorro? Eu acho que não é nem a crise na Venezuela. Eu acho que a gente tem que raciocinar com a crise do capitalismo. O capitalismo é mais amplo, é uma questão internacional. É claro que a crise, quer dizer, e toda a pressão da política norte-americana contra o petróleo. E aí é contra o petróleo na Venezuela, contra o petróleo no Brasil. A gente não esqueça a questão da Petrobras aqui. Quer dizer, porque exatamente você pega na Petrobras para criminalizar, digamos, os rombos ou o que houve na Petrobras, não é? Isso está tudo concatenado. Existe uma questão de fundo, que é a política econômica norte-americana. A gente não pode esquecer que estava se organizando no Brasil, também, quer dizer, o Brasil estava fazendo parte de um processo de organização dos BRICS, que é uma alternativa para o continente, quer dizer, para nós latino-americanos e para outras regiões do mundo, não é? Exatamente de sair ou de ficar fundamentalmente na órbita da grande potência hegemônica atual, que ainda são os Estados Unidos. Mas a gente não pode perder de vista as disputas que estão havendo internacionalmente. E que essa questão dos golpes, quer dizer, os golpes estão acontecendo aqui, de outra forma acontecem golpes, entre aspas, na própria Europa. A gente não pode esquecer de toda a luta da Grécia há 4, 5 anos atrás, eu não lembro bem, que dizia não ao pagamento da dívida externa e, no entanto, terminou elegendo alguém comprometido com esse... Que traiu os ideais da própria e que não enfrentou a questão. Então, essa política de descaracterizar os partidos de esquerda, isso é uma coisa... esses limites dos governos petistas que está sendo colocado, isso também é uma questão mais funda. Não é só uma questão do PT ou da esquerda. Não é Venezuela aqui. O drama todo que a Venezuela está vivendo hoje, quer dizer, é claro, é um drama muito mais forte, porque lá a mobilização foi muito maior, o enfrentamento foi muito maior. Então, veja, lá você tem meios de comunicação que estão ao lado do governo. Aqui não houve a regulamentação da mídia. Então, veja, não é o fato de se eleger, a gente nem sabe se vai ter eleições, mas se tiver e se eleger uma frente progressista, que é o que eu torço, mas essa frente progressista, ela pega uma parte do poder. A gente não pode esquecer isso, porque senão, imagina que elegendo a eleição presidencial e tal. E o poder judiciário?
E a não própria é? imprensa. São vários poderes. sem Então a gente vai ter um confronto, um desdobramento muito maior. Ou porque não vai ter eleição e aí realmente o Exército vai tomar conta. É isso que eu ia perguntar ou porque a vocês. até vai ter, eu vou concluir aqui, mas ou porque até vai ter eleição, mas essa eleição passada ela, vai voltar a questão da Previdência, vai voltar uma série de coisas e que a multidão ela não vai ser contida. Os movimentos sociais vão ter que realmente enfrentar duramente o que vier nessas mobilizações. Entende? Então, a situação é muito mais complexa, é muito mais ampla e é internacional. E é gravíssima, né? É a crise do capital internacional que não dá para a gente discutir hoje. Juliana, a professora Socorro falou a respeito das eleições e esse medo realmente que nos paira, esse medo é real de não haver eleição, por exemplo? Olha, particularmente, eu acho que sim. Eu não posso falar no ponto de vista constitucional e tudo, mas eu vejo realmente um panorama semelhante ao de 67, em que se estabeleceu uma situação de que você não tinha condições de continuar, e aí se estabeleceu o parlamentarismo e depois veio o que veio. É um parlamentarismo com a promessa de um retorno após um ano, e aí veio o golpe militar, realmente. Você está falando de 63, né? Desculpa. 62 isso, e aí... Isso, no pré-golpe, né? Isso. É, o pré-golpe. E a gente tem sim um viés a respeito da questão da intervenção federal, né? Que aí eu teria que ter um especialista realmente na área, mas assim, a quantidade de estados com intervenção, ele pode estabelecer um estado de sítio, pode ser decretado um estado de sítio no Brasil, e aí com o estado de sítio você não tem eleição. E o argumento da violência, isso pode ser utilizado. Sim, como foi utilizado para a própria intervenção, Como foi utilizado né, para a própria intervenção. E aí, concordando com a professora Socorro, só queria voltar rapidinho para a gente ver, assim, não dá para a gente pensar de forma isolada em Brasil e em Venezuela, mas a gente pensar realmente no ponto de América Latina. A América Latina, ela é estratégica também para o poder do capital, do ponto de vista, né, novamente... Como foi lá atrás? Do ponto de vista de estabelecimento de fábricas, de relações trabalhistas, de barateamento das relações complexas. É diferente, por exemplo, é diferente ao mesmo tempo, é semelhante da invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, né? Porque o interesse foi o petróleo e ali ele podia jogar bomba, porque tem uma outra relação. Com organismos internacionais. No caso de estados já capitalistas, que é o caso do Brasil, tinha que ser por outra forma, tinha que ser com um grande acordo com o Supremo e tudo, né? Tudo. E aí a gente só chama a atenção, sei que está no horário rápido, que é a respeito agora da privatização do aquífero Guarani. Já a alienação completa, realmente a cessão da base de Alcântara. Então a gente estava crescendo em relação ao lançamento de foguetes, ao desenvolvimento da astrofísica, e isso foi encerrado. A autorização, estrangeirização de terras nacionais. Então, você pega a autorização de ocupação do território físico brasileiro. Você está ocupando as águas, a venda, no caso, para a Coca-Cola e outras empresas, a privatização, as empresas que estão se declarando interessadas, que a Coca-Cola é uma delas, a base de Alcântara, que é o espaço brasileiro, e a estrangeirização de terra. Então, ele está pegando tudo. Além de Petrobras, além de Eletrobras... Então, é a venda completa a venda completa. Estado. E aí você tem a venda dos direitos também via a privatização da Previdência. Gente, estamos quase terminando, quase acabando o programa, mas eu queria fazer uma pergunta breve para a professora Socorro. Assim como em 64, a gente vê muita resistência, principalmente dos veículos de comunicação, de usar algumas expressões, né, professora, como golpe, por exemplo, né? Em 64 usou-se revolução. A gente está assistindo isso hoje novamente, professora. É isso? Eles não assumem que é um golpe, né? Um golpe... A gente pode falar de golpe? Claro, com certeza. É isso. Gente, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Infelizmente, o programa é mais rápido do que a gente gostaria, mas eu ainda seguro vocês duas um tempinho para a gente responder as outras questões que chegaram dos ouvintes. Claro. A gente lembra que durante toda a semana a gente vai discutir sobre o golpe. Se você acompanhou o programa de hoje pelo Facebook, se você gostou, se não gostou também, compartilhe com os amigos. Nós estamos também no Twitter, no YouTube, no Instagram, tentando furar essa bolha. Basta procurar Programa Fora da Curva. Amanhã vocês vão ficar com a apresentação de Manina Guiar, produção da professora Ana Veloso. A gente vai falar amanhã sobre o golpe na economia. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ed Rodrigues, roteiro da professora Paula Reis, nas redes sociais, Nath Sonati, Vitor Aguiar. Os trabalhos técnicos ficaram com Chico Rocha. Esta edição vai ser retransmitida hoje às 21h pela nossa rádio pública. Continue com o Fora da Curva. Aqui a gente fala o que a maioria cala. A gente está nas redes sociais e lá a gente disponibiliza também
outras variadas informações sobre o tema de hoje e também vai divulgar outras notícias que você certamente não vai escutar e nem ver por aí. Boa tarde para todos e todas e boa semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12